Então vamos aos tesouros da palavra de Deus. E o discurso inicial será feito pelo irmão Wagner Garcia com o tema Você tem uma boa reputação assim como Jó? Por favor, irmão Wagner. Se você pedisse para um amigo íntimo ou para algum ente querido da família ou até para o seu cônjuge, para que ele te definisse com uma característica, qual seria? A resposta talvez poderia te surpreender. Mas se ele pontuar algo que talvez pudesse ser melhorado, não desanime. O exemplo de Jó pode te ajudar, aliás, ajudar todos nós. Nesse discurso, iremos analisar brevemente como Jó era conhecido e o que podemos aprender com ele. Primeiramente, vejamos qual era a reputação de Jó na sua cidade. Acompanhe comigo a leitura de Jó, capítulo 29, dos versículos do 7 ao 11. Os irmãos podem deixar suas Bíblias abertas neste capítulo. Nos diz assim: Quando eu ia ao portão da cidade e ocupava o meu assento na praça, os jovens me viam e abriam passagem, e até os idosos se levantavam e ficavam de pé. Os príncipes ficavam calados, tapavam a boca com a mão. A voz dos homens importantes era silenciada. A língua deles grudava no céu da boca. Quem me ouvia falava bem de mim, e os que me viam testemunhavam o meu favor. Que respeito já tinha, né? Analisem comigo o versículo 7. Podemos ver que Jó era um homem tão justo que era digno de se sentar com os anciãos no portão da cidade. E ele menciona também que aonde ele ia, os jovens abriam passagem. Os idosos se levantavam em sinal de respeito a eles. Os príncipes não tinham nada do que lhe acusar. Pelo contrário, as pessoas só tinham coisas boas a testemunhar a seu favor. Mas como será que Jó granjeou tal respeito e honra onde ele vivia? Vejam agora comigo os versículos 12 e 13 para essa resposta. Pois eu salvava o pobre que clamava por ajuda, e também o órfão e qualquer um que não tinha quem o ajudasse. O que estava prestes a morrer me abençoava, e eu alegrava o coração da viúva. A primeira imagem que temos na nossa apostila descreve bem esta cena que acabamos de ler. Nela podemos ver Jó ali entregando comida, para uma pobre viúva e seu filho no portão da cidade. E observe como as pessoas ficam espantadas com tanto amor que ele demonstrava. Isso com certeza fazia diferença para aquela mulher e para seu filho, pois naquela época era comum as mulheres serem desprezadas, mulheres viúvas serem desprezadas. Isso prova como Jó era uma pessoa ativa nas suas ações, não passiva. O texto ainda diz que ele não só se preocupava com a necessidade dos pobres, mas também de qualquer um que não tinha quem o ajudasse. Isso talvez incluísse os idosos, um doente ou pessoas que tivessem alguma deficiência física. Então está aí o porquê que Jó era um homem tão respeitado. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e fugia do mal. Mas será que Jó era uma pessoa tão bondosa e atenciosa só de vez em quando? Acompanhe agora a leitura do versículo 14. Eu vestia a justiça como minha roupa, minha retidão era como uma túnica e um turbante. Irmãos, o que podemos concluir dessas palavras de Jó? Que assim como uma roupa, Jó levava, por assim dizer, os seus atos de justiça aonde quer que ele fosse. E essas ações de justiça não eram apenas práticas, mas elas também estavam na sua cabeça, como um turbante, por assim dizer, protegendo e guiando seus pensamentos também.
E será que Jó se esforçava em ajudar os necessitados apenas porque ele tinha grande riqueza? Essa pergunta não se parece muito com a acusação que Satanás fez contra ele, de que ele só agia de tal forma por causa de tudo que ele tinha? E o que foi que Jó nos provou? Que com ou sem riqueza, ele era a mesma pessoa. E nos ensinou que, independente de nossa situação financeira, podemos ser conhecidos por demonstrar amor leal às pessoas. Na verdade, existem muitas formas de fazermos isso, porque necessidades financeiras não são as únicas dificuldades que nossos irmãos estão passando. Muitos de nós precisam de ajuda para lidar com problemas emocionais, doenças, até mesmo desânimo. E às vezes, dedicar a esses irmãos tempo, esforço e atenção é tudo que eles precisam. E o dinheiro não pode comprar. A segunda imagem que iremos ver na apostila, ela nos dá alguns exemplos de como podemos fazer isso. Podemos ver aqui uma irmã ajudando outras pessoas. Na primeira situação, vemos ela ajudando uma irmã de mais idade a fazer uma caminhada, enquanto desfrutam de uma boa conversa. Na segunda situação, podemos ver ela dando tempo e atenção a uma amiga, uma irmã, que talvez esteja passando por um problema difícil, um problema de desânimo. Na terceira situação, esta irmã busca uma boa reputação por pregar zelosamente. Sabemos que isso exige uma boa reprogramação, né? E na quarta situação, esta irmã prepara uma simples refeição para que ela possa desfrutar da companhia dos seus irmãos e uma boa conversa. Assim, irmãos, podemos ver que esta irmã, assim como Jó, leva seus atos de justiça a todos os lugares e age assim para com todos. Com certeza, algo que deve ter ajudado esta irmã a realizar essas atividades e desenvolver uma boa reputação foi sair da sua zona de conforto, ser observadora e acessível. E nós queremos sempre melhorar nesse aspecto também. Mas agora podemos nos perguntar por que é bom buscar uma boa reputação e por que isso é importante? Por pelo menos 2 motivos. Primeiro, porque assim como as ações de um filho refletem sobre a reputação de um pai, a nossa maneira de agir e a nossa personalidade reflete no Deus que servimos. E em segundo, é que quando nascemos, nós não podemos escolher o nome que vamos usar, mas a nossa reputação, esta só depende de nós. Nos tempos bíblicos, era comum as pessoas serem chamadas por uma característica predominante que elas tinham. Simão, por exemplo, era conhecido como zeloso. Pensando nisso, pergunte-se: se eu vivesse nos tempos de Jesus, que nome ele ou os discípulos dariam a mim como uma característica predominante? Essa pergunta merece uma séria reflexão. Porque assim como o sábio rei Salomão escreveu em Provérbios 22, versículo 1, devemos escolher antes um bom nome do que riquezas abundantes. Com certeza, se fizermos um bom nome ou reputação no meio em que vivemos, teremos algo de grande valor. E mais importante ainda, se fizermos um bom nome perante Deus, obteremos um tesouro permanente, pois Jeová lhe promete que escreverá em seu livro o nome daqueles que o temem e dará a estes a perspectiva de vida eterna. Assim, para meditar neste assunto, pergunte-se regularmente: as pessoas me conhecem por quais qualidades? Muito obrigado, irmão Wagner, pelo uso de vários textos, pelas explicações bem equilibradas e também pelas aplicações que fez. Como essas ilustrações nas
publicações e neste discurso, né, são muito úteis para pensarmos. Agora nós vamos para as joias espirituais, que estão sob a responsabilidade do irmão Wilson, e todos poderão participar. Por favor, irmão Wilson. Essa parte eu conto com a ajuda de todos na assistência, onde todos os irmãos estão sendo convidados a compartilhar suas joias espirituais que encontraram na leitura dessa semana. Lembrando que aqueles comentários breves, de até 30 segundos, ele vai permitir com que mais irmãos possam participar dessa parte. Primeiramente, gostaria de um voluntário para ler o livro de Jó, o capítulo 29 e o versículo 24. Vamos ouvir a leitura da irmã Daiane Brizola. Quando eu sorria para eles, mal podiam acreditar. A luz do meu rosto os tranquilizava. Obrigado, Daiane. Para esse texto, temos uma pergunta interessante. O que podemos aprender do exemplo de Jó? Vamos ouvir a irmã Laís Mascarenhas? Nós vemos que um sorriso faz muita diferença não só para quem dá, mas também para quem recebe. Aqui nos fez pensar em certos sorrisos que, quando lembramos, nos faz sentir alívio, ou nos sentir mais à vontade, ou também quando tem a ausência dele, nos faz sentir nervosos ou até rejeitados. Então, o nosso sorriso pode ter muito impacto sobre os outros. Muito bem. O sorriso é importante. Agora, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Vamos começar com a Magali Montistelli? Jó 28, 28, depois de Jó admitir que mesmo homens de ciência não têm sabedoria, suscitou a pergunta inspirada por Deus. Mas a verdadeira sabedoria onde pode ser achada? Sua resposta: o temor a Jeová, isso é sabedoria. E desviar-se do mal é compreensão. Eu aprendi lendo esse texto que temer a Jeová é ter imensa reverência por ele e medo profundo de desagradá-lo. A sabedoria que tem o princípio do temor a Jeová nos faz sermos pessoas melhores. Tal sabedoria nos torna pessoas misericordiosas, amorosas, pacíficas, razoáveis, prontas a obedecer. Muito bem. A irmã... Esqueci o nome. Jéssica. Capítulo 28, versículo 18, fala que uma bolsa de sabedoria vale mais do que uma cheia de pérolas. Então, a sabedoria, ela nos faz andar nos caminhos de Jeová. E isso só nos traz paz e felicidade. E nem o ouro nem a prata, eles podem comprar essa sabedoria, né? E tampouco a paz e a felicidade que ela proporciona. Muito bem, Jéssica. A irmã Milka? Em Jó 29:4, ele disse: quem me dera voltar aos meses passados, quando eu estava no meu vigor e sentia a amizade de Deus na minha tenda. E nós, às vezes, passamos por problemas que podem nos enfraquecer ou nos fazer pensar que Jeová se afastou de nós também. Mas assim como Jeová falou com Jó, o consolou, o ajudou após tanta coisa ruim que ele passou, se também não desistirmos, mas persistirmos em oração, Jeová também vai nos dar a força necessária para passar por qualquer dificuldade. Muito bem. Irmão Aleixo? Eu achei edificante Jó 29:12. Nesse texto, Jó não se gabou ao contar como salvaria o atribulado, ou qualquer um que não tinha quem o ajudasse. Jó cuidava de todos. Temos que ser assim como Jó, generoso e pronto para ajudar, principalmente se estiver ao nosso alcance. Agindo assim, estamos imitando e dando louvor ao nosso Deus, que é bondoso, amoroso e rico em generosidade. Muito bom ponto, irmão Aleixo. Irmão Bruno Luz? Jó 29:22, ali traz uma instrução, ou talvez uma dica, né? Para quando o morador ele realmente está dando atenção à mensagem de forma que está agregando algo, né? Jó diz ali que quando ele falava, as palavras entravam suavemente em seus ouvidos e a pessoa não argumentava mais com ele, no sentido de não criar atritos, né?
Então essa é uma boa forma também para a gente na pregação identificar moradores que têm um coração bom, aqueles que nos ouvem, talvez façam perguntas, mas não perguntas para entrar em atrito, mas porque aquelas palavras estão sendo boas e suaves para ele. Excelente ponto, Bruno. A irmã Rosa Maria? Jó, ele falou do ouro como um símbolo do materialismo, né? Aliás, uma das coisas que ele sabia que ele tinha de evitar para agradar a Jeová. Então, embora o ouro seja algo de grande valor, assim como outras riquezas materiais, ele não pode dar vida a quem o possui, né? E não há quantidade de ouro que possa comprar a verdadeira sabedoria que provém de Jeová. E Jó reconheceu isso, né, nas palavras dele, no capítulo 28, no versículo 12, né? Então Jó reconheceu que as leis, os mandamentos e a disciplina de Jeová, eles são muito mais desejáveis do que muito ouro refinado, né? O mesmo conceito que tinha o salmista Davi. E o ouro também é impotente para nos livrar ou nos salvar no dia da ira de Jeová. Muito bom ponto, Rosa. Irmã Berenice Bessa? Também de Jó 28, 28, diz que a pessoa que tem entendimento se desvia do mal. Na Sentinela de 58 fala de Salomão, que embora tendo grande sabedoria, perdeu o entendimento porque não ouviu repreensão, né? E não se desviou do mal. Então, eu aprendi que até pessoas muito sábias, né, podem agir de maneira errada e precisar de repreensão. Então, para o meu próprio bem, acho que devo ter o coração humilde o suficiente para acertar a repreensão e voltar ao entendimento e fazer o bem. Muito bom ponto, irmão Berenice. Irmão Ian Liberali? Jó capítulo 29, os versículos 2 e o versículo 4, mostram como até mesmo Jó, né, dependente das circunstâncias que ele enfrentou, ele se sentiu desanimado, né? Então, isso é algo que todos nós estamos sujeitos a acontecer conosco, né? Se sentir desanimado. Mas, como Jó, a gente deve meditar nas coisas boas e não deixar que o desânimo nos consuma, porque dessa forma nós vamos estar agradando a Jeová. Muito bem, muito obrigado, irmão Ian. Temos tempo para mais alguns comentários. Irmão Luiz Tomazelli? No 28, logo no começo, Jó explica as habilidades que muitos homens já tinham naquela época, de mineração, de escavar minas e procurar metais, procurar ouro, né? Pedras preciosas. Mas mesmo assim, a habilidade de se ter a sabedoria era uma coisa impossível de ser achada em mineração, em procuras que o homem poderia fazer. Isso me fez pensar como nós somos privilegiados em ter a sabedoria de Jeová aqui, na sua palavra, né? Coisas que tantas pessoas estão evoluindo aí na tecnologia e, na verdade, não encontram essa sabedoria, se não procurarem nos meios corretos. Muito bom, excelente ponto. Irmão Edilson Santos, aqui na frente. As palavras de Jó, nos versículos iniciais aqui do capítulo 29, serve para introduzir conversas, palestras de casa em casa, refutar um argumento, ajudar nossos estudantes, né, numa revisita, enfim. Por quê? Porque Jó ele associa o tempo que as coisas estavam boas com ele, para ele, com o favor de Jeová. E de fato era assim. Mas agora não era o contrário, embora ele pensasse que fosse, né? E isso é normal as religiões ensinarem. Quando está acontecendo alguma coisa ruim com alguém, é porque ele está no desfavor de Deus. Então nós podemos mostrar esse relato para mostrar que aquilo era um pensamento irrefletido da parte dele e que, de fato, mesmo naquelas circunstâncias, ele tinha um favor divino. Excelente ponto, irmão Dilson. Mais um comentário? Então queremos agradecer os comentários dos irmãos por estarem bem preparados e compartilhar suas joias espirituais. Muito obrigado, irmão Wilson. Apreciamos bastante a condução, também a todos os que comentaram na reunião, né? As joias que vocês escolheram, parece que as únicas joias que valem a pena, né, buscar, conforme o comentário dado
aí durante a parte é esse, né? As joias espirituais. Bem, irmãos, nós agora vamos ter aqueles que irão para a sala B, podem se dirigir para lá. O irmão Bruno espera por vocês ali. E nós vamos acompanhar aqui a leitura do irmão Samuel Bessa, o trecho de Jó 28, versículos de 1 a 28. Irmão Samuel, por favor. Há um lugar de onde se extrai prata, e um lugar de onde se extrai o ouro que refinam. Do solo se tira o ferro, e das rochas se funde o cobre. O homem domina a escuridão. Nas trevas e na escuridão, ele explora até o limite, em busca de minério. Ele abre uma mina longe de onde as pessoas residem, em lugares esquecidos, longe de onde as pessoas passam. Alguns homens descem e ficam dependurados, balançando. A terra produz alimento na superfície, mas embaixo ela é revolvida pelo fogo. Ali, nas pedras, se encontra safira, e o pó contém ouro. Nenhuma ave de rapina conhece o caminho até ali. O olho de milafre preto não o viu. Nenhum animal majestoso pisa nele, e o leão novo não ronda por ali. As mãos do homem golpeiam o rochedo, ele revira a base das montanhas, faz galerias de água na rocha. Seus olhos veem toda a coisa preciosa, ele bloqueia as nascentes dos rios e traz à luz o que estava escondido. Mas a sabedoria, onde pode ser achada? E onde está a fonte do entendimento? Nenhum homem reconhece seu valor, e ela não pode ser encontrada na terra dos viventes. As águas profundas dizem, ela não está aqui, e o mar diz, não está comigo. Ela não pode ser comprada com ouro puro, nem se pode pesar prata para trocar por ela. Não pode ser comprada com olho de Ofir, nem com o raro ônix, nem com a safira. Ouro e vidro não podem ser comparados com ela, nem se pode trocá-la por um vaso de ouro fino. Coral e cristal nem merecem ser mencionados, pois uma bolsa cheia de sabedoria vale mais do que uma cheia de pérolas. O topázio de Cuxi não pode ser comparado com ela. Ela não pode ser comprada nem mesmo com ouro puro. Mas de onde vem a sabedoria? E onde está a fonte do entendimento? Ela foi escondida dos olhos de todos os seres vivos e ocultada das aves do céu. A destruição e a morte dizem, nossos ouvidos apenas ouviram falar dela. Deus conhece o caminho para onde encontrá-la. Somente Ele sabe onde ela mora, pois Ele olha até os confins da terra e vê tudo debaixo dos céus. Quando determinou a força do vento e mediu as águas, quando estabeleceu uma lei para a chuva e um caminho para o trovão e a nuvem de tempestade. Então ele viu a sabedoria e a explicou. Ele a estabeleceu e a examinou. Disse então ao homem, veja, o temor de Jeová, isso é sabedoria, e desviar-se do mal é entendimento. Irmão Samuel, muito obrigado pela leitura que fez. A ênfase na brochura era o ponto 5, leia de modo correto. Então, como fazer isso? A brochura diz, leia exatamente o que está escrito. Mas isso não é uma coisa muito fácil, não. Às vezes a gente omite palavras ou acrescenta outras. Então, ali diz, todo leitor precisa tomar cuidado para não acrescentar, pular ou trocar palavras. Mas saiba que Jeová aprecia muito todos os leitores públicos que são usados nas congregações. Agora nós vamos para a primeira parte, faça seu melhor no ministério. E nós teremos aqui a irmã Cida Arruda, é a nossa primeira estudante, e ela terá a irmã Roberta Castro como a sua ajudante. Nós estamos na expectativa, viu, de assistir a parte de vocês. E Roberta, tudo bem com você?
que bom te ver novamente. E eu percebo que você está um pouco preocupada. Realmente, Cida, você acertou. Eu não estou num dia bom. Eu estava aqui pensando numa decisão que eu tomei. Eu acho que não foi a melhor decisão, não tenho como voltar atrás, mas fiquei pensando, né, como que eu poderia ter um conselho, onde eu poderia ter buscado uma ajuda, e agora já foi. Sabe, Roberta, existe uma fonte onde podemos encontrar bons conselhos e que funciona. Onde? Na Bíblia. Veja aqui comigo, por favor, aqui em 2 Timóteo, versículo 3, o capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas e para disciplinar em justiça, a fim de que todo homem de Deus seja completamente equipado para toda boa obra. Percebeu por que a Bíblia é uma fonte confiável para buscar bons conselhos? Não sei, acho que aqui no começo fala que é inspirada por Deus, né? É porque ela vem de Deus? Exatamente, e os conselhos dela são para o nosso bem. Poxa, que interessante. Sabe que, para mim, assim, quando eu ouço falar da Bíblia, né, eu sempre achei que fosse um livro que falasse só de religião, não que tivesse conselho para nós. A Bíblia, ela dá bons conselhos, por exemplo, como ser bem-sucedido no casamento, como conviver bem com a família. E eu tenho aqui comigo, mas é em forma digital, a revista Seja Feliz para Sempre. E eu vou mandar para você pelo WhatsApp, e para você, eu gostaria que você, assim que eu pudesse, ler ela. Que interessante. Gostei. Uma pergunta também interessante que surge é como podemos acreditar na Bíblia? E a semana que vem eu ligo para você, né? Para responder essa pergunta e ver o que você achou da revista. Legal, combinado. Eu vou te dar o meu número novo, então. Aí a gente pode se falar por WhatsApp. Gostei. Tudo bem, combinado, então. Muito obrigado, irmãs Cida, irmã Roberta. Ficou muito bom, viu? A irmã estava aplicando a lição 3 sobre faça perguntas. E usou bem esse ponto. Inclusive, as perguntas elas podem ser utilizadas nas publicações, como você fez. Você levantou uma pergunta da publicação e isso fez com que a sua estudante, né, a sua visitante ali, a pessoa com quem você estava visitando, ficasse ligada, né, na próxima vez que você iria passar lá. Muito obrigado pela participação. Nós vamos ver agora a revisita. Então vamos prestar atenção à irmã Júlia Souza, né, e a revisita que ela fará com a sua ajudante, a irmã Laís Mascarenhas. Laís, da última vez que a gente conversou, eu li para você um texto que mostra que a Bíblia inteira é proveitosa para nós e nos instrui, né? Por isso que eu te deixei a pergunta: por que nós podemos acreditar na Bíblia? Então, tendo em mente que muitas pessoas acreditam na Bíblia para tomar decisões, para serem consoladas e principalmente para aprender sobre Deus, nós queremos ter provas de que ela é confiável, não é mesmo? Com certeza. Então, uma forma de a gente saber isso, Laís, é por analisar alguns pontos que já foram comprovados. Olha que interessante o que a Bíblia já dizia há mais de 3.500 anos atrás, lá no livro de Jó. Estou com a minha Bíblia aqui, ó. Livro de Jó, no capítulo 6, o versículo 7. Diz assim: Ele estende os céus do norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Isso. Então, você notou no texto, Laís? Há muito tempo atrás, o homem, mesmo antes de ir no espaço, ele comprovou, muito tempo antes de ir para o espaço e comprovar assuntos sobre a ciência, a Bíblia já dizia, né, que a Terra estava suspensa sobre o nada. Isso sem a tecnologia que a gente tem hoje. Interessante, né? Olha, eu achei bem interessante. Eu não imaginava que tinha isso na Bíblia. Eu me lembro de estudar na Bíblia na escola sobre várias teorias que existiam no passado. Será que tem outros textos na Bíblia que também falam sobre isso? Tem sim, Laís. Inclusive tem uma revista que pode nos ajudar com esse estudo, né?
a gente pode ver aqui a revista chama Seja Feliz para Sempre. Aqui na página 12, você vai ver esse ponto, ó. A ciência concorda com a Bíblia. Então, aqui vai ter alguns textos, né, falando sobre a Terra, sobre o ciclo da água. Também vai ter vídeos e algumas ilustrações que vai te auxiliar nesse estudo. Ai, que legal, que interessante. Eu quero ver, sim, essa revista. Eu vou querer analisar ela melhor. Que bom, viu, Laís? O que você acha desse horário de eu voltar na semana que vem para a gente ver juntas essa lição? Ah, pode voltar sim, eu vou estar disponível. Então tá bom. Antes, Laís, eu queria te mostrar como que a gente pode tirar melhor proveito dessa revista, né, desse estudo. Aqui no início da revista, olha que interessante. Vai mostrar como que a gente pode usufruir dessa revista. Diz assim, ó, que a primeira parte, a primeira sessão, né, são cerca de 3 parágrafos, né? Então a gente vai ler juntas esses parágrafos e vai ler alguns textos destacados dele. Já na segunda parte, é a sessão Aprenda Mais, onde a gente vai encontrar um resumo das lições, né? E vamos ver alguns detalhes sobre o ponto principal, né? Que vai ajudar a gente a entender melhor. E para ajudar a entender os pontos, nós vamos ter algumas imagens, vídeos, né? Como eu te mostrei naquela lição. E também vamos ver o último ponto aqui, que fala algumas pessoas dizem, que vai te ajudar a explicar para outras pessoas o que você aprendeu. Já na última parte, né, a última sessão, é um resumo e uma revisão do estudo que nós fizemos. E além disso, tem algumas sugestões de metas. Olha que legal, né? E se você quiser aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, você vai poder ver a seção Quer Pesquisar Mais, que tem alguns artigos, né? Alguns vídeos também, se você tiver interesse, né, em aprofundar mais. Olha, Laís, parece bastante coisa, né? Mas conforme a gente for conversando mais, você vai entender melhor essa lição. O que você acha de a gente conversar melhor sobre isso na semana que vem? Legal, Júlia. Até fiquei curiosa. Acho que eu vou dar até uma olhada antes nos assuntos que você me mostrou. Isso, faz isso mesmo, Laís. Você vai gostar. Então, na semana que vem eu volto para a gente ver o primeiro ponto, né? Que vai mostrar algumas perguntas que a Bíblia responde. Ah, tá ok. Vou te esperar, então. Combinado. Nós temos certeza de que a estudante vai gostar, viu? Muito obrigado, irmã Júlia, irmã Laís. Você estava lá na lição 17. Fale de modo fácil de entender. E a irmã foi muito tentada a complicar, né, esse estudo ao ler aqueles textos, mas você entendia bem os pontos em questão e isso te ajudou a traduzir da forma que você entendia e de forma correta, e você não cedeu à tentação de complicar. Parabéns. Gostamos bastante. Saiu-se muito bem. Agora chegou a vez da irmã Thaís Barbosa. Veremos o estudo bíblico. A irmã Ana Racimoto fará o papel da estudante. Por favor, fiquem à vontade. Muito bem, Aninha. Então, depois dessa parte introdutória que nós tivemos, chegamos na sessão Aprenda Mais. O que nós vamos considerar? Bom, nós vamos ver mais detalhes do que Deus pensa sobre as religiões falsas, o que elas já fizeram de errado e por que não devemos deixar de aprender sobre Jeová. Isso mesmo. Nós conseguimos ver nos parágrafos anteriores que a religião falsa, além de não tornar conhecido o nome de Deus às pessoas, promove também ensinamentos que fazem com que as pessoas se afastem de Deus ao invés de se achegar a Ele. E também vimos que não raro ela está envolvida em escândalos, conflitos bélicos, política. Então é algo com certeza que é muito revoltante para Jeová. Agora, concordamos que há pessoas sinceras em várias religiões. Você acredita que não importa qual denominação religiosa essa pessoa se identifique, todos esses caminhos necessariamente são levados a Deus? Olha, eu até que eu acreditava nisso mesmo, mas porque para mim o mais importante era o coração das pessoas, mas agora eu já não tenho tanta certeza disso.
Esse é um pensamento muito comum mesmo, viu, Aninha? Mas vamos deixar que a Bíblia responda essa pergunta? Aqui nas palavras de Jesus, proferidas no famoso Sermão do Monte, aqui em Mateus, capítulo 7, os versículos 13 e 14. Acompanha aqui comigo. Fala assim: entrem pelo portão estreito, porque largo é o portão e espaçosa é a estrada que conduz à destruição, e muitos entram por ele. Ao passo que estreito é o portão e apertada a estrada que conduz à vida. E note, poucos a acham. Então, vamos refletir um pouco juntas aqui o que Jesus disse. Para se dar um contexto, naquela época era comum que as pessoas chegassem a essas cidades moradas por estradas que davam nos portões da cidade. Então, a Bíblia utiliza expressões como estrada ou caminho para descrever o tipo de vida que a pessoa leva. Então, quando Jesus menciona aqui que existem duas estradas diferentes, ele está indicando, na verdade, que existem dois estilos de vida, um que agrada a Deus e o outro que não. E para uma pessoa só vai poder entrar no reino de Deus se ela andar pelo caminho, pela estrada correta, concorda? Agora ele falou aqui de dois portões diferentes e cada um dava para uma estrada. Como seriam essas estradas? Bom, uma delas é espaçosa e a outra é apertada. Isso. Existe uma terceira estrada? Não, apenas essas duas. Muito bem. Então não há estradas alternativas além dessas que Jesus já mencionou. Então podemos ver que essas duas estradas têm essas características diferentes e o destino também é diferente. O que nós podemos comentar a respeito? Bom, eu entendi que a espaçosa ela é mais fácil, porém ela leva à destruição, mas a apertada leva à vida eterna. Muito bem. Então, a estrada popular é mais fácil justamente porque as pessoas escolheriam essa estrada porque agrada a ideia para elas de pensar e viverem como querem, sem muitas regras ou compromissos. E hoje é o que mais notamos, não é verdade, Aninha? Se a gente vê bem, a maioria das pessoas hoje escolhem religião por quê? Elas escolhem religião que melhor adapte ao estilo de vida delas. É como se Deus tivesse que se adaptar ao modo de adoração delas e não o contrário. Mas também vimos que essa estrada leva à morte, ao contrário da estrada apertada. Ela não é fácil porque se exige mudanças a serem feitas, mas o destino dela vale muito a pena, porque vale a vida eterna debaixo do reino de Deus. Faz sentido isso para você? Faz muito sentido. Que bom. Vamos ver um vídeo, então, que fala um pouco mais sobre o que nós conversamos. Olha só que interessante. Você viu, Aninha? Então, depois de tudo que nós consideramos, será que a Bíblia apoia a ideia de que todas as religiões agradam a Deus? Olha, pelo que eu vi aí no vídeo, nós podemos ter uma religião, mas se o que fazemos não agrada a Deus, a nossa adoração é inválida. Muito bem. E a forma de sabermos se escolhermos a estrada certa é por utilizarmos esse mapa que o vídeo menciona, que compara como sendo a Bíblia, para que nós possamos nos guiar corretamente. E eu quero aproveitar a oportunidade de te elogiar, né, por todo o esforço que você está fazendo, tirando tempo, para examinar à luz da Bíblia o que Deus se agrada. Agora, vamos ver mais uma forma das religiões falsas afastarem as pessoas de Deus, aqui no parágrafo 5. Obrigado, irmã Thaís, irmã Ana. Muito boa a demonstração que fizeram. O ponto de destaque é: explique por que você leu o texto. E a irmã tomou tempo razoável para considerar a ilustração de Jesus. Leu novamente algumas partes no próprio texto e fez a aplicação muito boa para a sua estudante, a escolha que ela teria que fazer entre os dois caminhos que Jesus citou. Então, que Jeová abençoe vocês e multiplique em bênção sempre os esforços que fazem para progredir espiritualmente e ajudar outras pessoas. Bem, muito animador notar que os irmãos estão atentos, né? Sem dúvida alguma merecem elogios. Agora a sessão Nossa Vida Cristã vai iniciar com o cântico 121. Se desejarem levantar e ficar em pé. Esse cântico tem o tema
precisamos ter autodomínio, baseado em Romanos 7, 14 a 25. Então vamos entoá-lo alegremente. Para iniciar essa sessão, né, a nossa vida cristã, nós convidamos o irmão Anderson Breda para dirigir o próximo tema. Como posso contribuir para nossa boa reputação? Então, que matéria maravilhosa vamos ouvir agora. Por favor, irmão Anderson. Por muito tempo, o povo de Deus tem se esforçado para viver de um modo aprovado por Deus, obedecendo a tudo o que a Bíblia diz. Hoje, mesmo cercado de pessoas que desprezam os altos e elevados, justos padrões de Jeová, as testemunhas de Jeová têm se esforçado para viver de um modo que siga todas as orientações de Deus contidas na sua palavra, a Bíblia. E é muito importante que nós continuemos nos esforçando para fazer a vontade de Jeová e seguir as suas orientações, vivendo de acordo com seus padrões. Por quê? Além de, obviamente, agradarmos a Jeová, o apóstolo Paulo, sob inspiração, ele destacou ainda um outro motivo. Lá em 1 Coríntios 4:9, Paulo disse que os cristãos se tornariam um espetáculo para o mundo. Ou seja, as pessoas nos observam. Elas estão atentas às nossas condutas. Nesse sentido, vejam o que a mídia muitas vezes tem publicado sobre as testemunhas de Jeová nos últimos anos. Um jornal da Itália noticiou o seguinte sobre nós: as testemunhas de Jeová são descritas pelos seus colegas de trabalho como trabalhadores honestos, tão convictos de sua fé que podem até parecer obcecados por ela. Todavia, merecem respeito pela sua integridade moral. Um jornal em Buenos Aires, na Argentina, disse o seguinte sobre nós: as testemunhas de Jeová têm provado, ao longo dos anos, ser cidadãos trabalhadores, equilibrados, econômicos e tementes a Deus. E, por fim, a gerente de um local em que as testemunhas de Jeová realizam congressos em Zimbábue, disse o seguinte sobre nós: vejo algumas delas recolher papéis jogados no chão
e limpar os sanitários. O local ficou mais limpo do que estava. Seus adolescentes têm bons princípios. Eu gostaria que o mundo estivesse repleto de testemunhas de Jeová. E por aí vai, né? Então, essas notícias, vez por outra, que nós vemos na mídia, também muitos outros elogios que nós ouvimos sobre as testemunhas de Jeová, provam que nós, testemunhas de Jeová, temos sim uma boa reputação em geral perante a sociedade. Por isso, você gostaria de contribuir para a boa reputação das testemunhas de Jeová hoje? Como você pode fazer isso? Por fazer uma autoanálise e, vez por outra, se perguntar: será que minhas palavras e ações glorificam a Jeová? Vejam nesse sentido como somos exortados aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Mantenham uma boa conduta entre as pessoas das nações, para que, quando os acusarem de ser malfeitores, elas sejam testemunhas oculares das boas obras de vocês e, em resultado disso, glorifiquem a Deus no dia da sua inspeção. Perceberam? Mantenham uma boa conduta. Essa é a exortação para nós cristãos. Aqui até mesmo diz, quando os acusarem de ser malfeitores. Em que sentido? Bem, se vocês passarem os olhos no versículo acima, o 11, aqui Pedro chama os cristãos de estrangeiros e residentes temporários. É isso que nós somos nesse mundo passageiro, não é mesmo? E na verdade que um estrangeiro literal, muitas vezes, ele pode ser até mesmo taxado por outros à sua volta, os seus vizinhos, como um malfeitor, ou ser apontado como uma conduta negativa, né? Como algumas atitudes, simplesmente porque ele é diferente das outras pessoas à sua volta, né? Jeito de falar, de se vestir e assim por diante. Mas não é verdade que se esse estrangeiro se esforçar em ter uma boa conduta, praticar boas ações, essas acusações serão infundadas? Por isso nós, como cristãos, devemos procurar ser exemplares. Com certeza, ninguém de nós quer fazer nada que manche a boa reputação que as testemunhas de Jeová conquistaram ao longo dos anos. Por isso, seria bom nos perguntar em que áreas ou em que situações nós devemos agir da maneira correta. São muitas as situações, não é mesmo? A nossa apostila traz 3 situações aí, por exemplo, para nós. Quem quer destacar uma delas aí contidas em nossa apostila? Uma dessas 3 situações, como nós podemos reagir, se quiser mencionar, inclusive, algum princípio, fique à vontade. Os irmãos do microfone, aqui o irmão Carlos, inicialmente, por favor. Um descrente, por exemplo, nos insulta, um acesso de ira, de raiva, né? O que fazer? É verdade, um bom ponto para nós pensarmos qual é a atitude correta, né? Algum outro ponto, irmã Thaís? Eu ia citar o princípio, né, sobre quando alguém nos insulta com raiva, de Provérbios 15:1, que ali fala que uma resposta branda pode acalmar o furor. Então, se nós reagirmos com raiva, podemos piorar ainda mais a situação. É como jogar lenha na fogueira, né? Mas quando reagimos com brandura, nós podemos acalmar os ânimos, né? E as coisas, e pode até mudar a atitude da pessoa que está com raiva. Excelente. E temos ainda mais 2 outros pontos. Quem quer comentar brevemente? A irmã Evelyn? No quesito limpeza, né? Nossa limpeza física ela é importante para Jeová, não só porque é para o nosso bem, né? Mas também porque reflete sobre ele. O texto de 2 Coríntios 6:3 diz que para não sermos motivo de tropeço, mas nos recomendarmos de todos os modos. Isso inclui a limpeza pessoal e de nossos bens. Excelente. Então essas são algumas situações, né? Também no caso de uma lei da nossa região que parece injusta ou difícil de obedecer. Devemos pensar nesses pontos e em muitos outros. Mas vejam no vídeo a seguir como que os pesquisadores do Departamento de Redação das Testemunhas de Jeová têm dado um bom exemplo para contribuir por uma boa reputação.
Deem atenção ao vídeo Pessoas que Amam e Respeitam a Verdade. Hoje, muitas coisas que a mídia apresenta como fato são influenciadas por emoção e opinião pessoal. Mas as testemunhas de Jeová são diferentes. Elas defendem a palavra de Deus, a Bíblia, como a fonte mais confiável da verdade. Jesus disse em João 17:17: "A tua palavra é a verdade." As publicações das testemunhas de Jeová falam sobre uma grande variedade de assuntos. Esses assuntos são muito bem pesquisados pelo setor de pesquisa do Departamento de Redação, que usa métodos de pesquisa parecidos com os dos escritores Lucas e Jeremias, que usavam fontes confiáveis. Não queremos só saber o que alguém disse ou o que acredita sobre certo assunto. Se a fonte que encontramos favorece um lado ou outro, por exemplo, não dá para confiar nela. Procuramos algo imparcial. Nós pesquisamos desde história, ciência e geografia até flora, fauna e astronomia. Antes mesmo de o texto ser escrito, nós fornecemos a pesquisa para o projeto e o acompanhamos até o final, para ter certeza de que tudo o que é dito e mostrado se baseia em fatos e foi bem pesquisado. No final, o leitor só vai ver ou ler uma pequena parcela de tudo o que pesquisamos. Por exemplo, no artigo de uma página sobre a lontra, talvez tenha até 12 referências para apoiar cada frase. Parece bem simples, a altura do Monte Branco. Descobrimos uma fonte que dizia que era 4.807 metros, mas outra dizia 4.810, e ainda uma terceira fonte dizia 4.808. Então, qual é o certo? Nesse caso, tivemos que consultar o Instituto Nacional de Informações Geográficas e Florestais da França. Uma das nossas principais ferramentas de pesquisa é a nossa própria biblioteca. Temos uns 65 mil livros e outros materiais de pesquisa. Se estamos pesquisando alguma coisa sobre história antiga ou arqueologia, podemos consultar uma enciclopédia especializada, como uma enciclopédia de descobertas arqueológicas, por exemplo. Os sites dos museus geralmente têm fotos do que eles têm nos museus. Nós podemos enviar essas fotos às equipes de produção e dizer: esse é um bom exemplo de uma lâmpada do 1º século. Coisas que achamos autênticas, só porque são bem conhecidas, podem não ser totalmente exatas. As citações precisam ser verificadas. Queremos encontrar a fonte original daquela citação. Isso é uma coisa. Também levamos em conta o contexto para usar as citações do modo certo. Quando Gandhi e Lord Irving se encontraram, Gandhi disse: "Quando seu país e o meu se reunirem baseados nos ensinos de Cristo no Sermão do Monte, teremos solucionado os problemas dos nossos países e do mundo inteiro." Nós pesquisamos isso. Ninguém pôde confirmar que esses homens se encontraram. A citação é boa. Isso não quer dizer que ele nunca falou sobre Jesus ou o Sermão do Monte, mas essa citação não podíamos mais usar. Então, algumas pesquisas que fazemos exigem muito tempo, muito esforço. Às vezes nós não encontramos o que esperamos encontrar, mas é muito bom saber que estamos ajudando a produzir informações que são exatas e que nossos leitores podem confiar. Informações confiáveis ajudam as pessoas a tomar boas decisões. Qualquer pessoa que lê nossas revistas e assiste aos nossos vídeos pode confiar que foram bem pesquisados. São fatos mesmo, essa é a verdade. Então, quando você lê as publicações das Testemunhas de Jeová, impressas ou no site jw.org, pode confiar que elas foram bem pesquisadas e são exatas. Por quê? Porque as Testemunhas de Jeová são pessoas que amam e respeitam a verdade. Que belo vídeo, não é mesmo? Agora, o que você, de acordo com o vídeo, acha mais interessante no esforço que a organização faz para produzir conteúdos exatos? O que te chamou a atenção? Inicialmente, a irmã Camila.
Achei interessante que, ao pesquisar, eles usam várias fontes, né, para ter certeza daquele assunto e que aquele assunto seja de forma imparcial, né, que não puxe nem para um lado nem para o outro. Achei interessante também, num artigo sobre a lontra, que eles usam 12 referências para cada frase falada ali naquele artigo. Então, isso mostra como a Organização de Jeová, né, pesa muito nesse assunto de pesquisar e compartilhar fontes verdadeiras. Muito bom. O irmão Jorge? Eu achei interessante porque muitas vezes eles vão buscar lá a fonte original das informações. Porque às vezes, quando uma informação ela é citada muitas vezes, às vezes ela vai se deturpando pelo caminho, né? Então eles têm essa preocupação. E também o fato de eles usarem uma biblioteca própria de cerca de 65 mil livros. Então isso mostra o quanto a organização está preocupada em passar informações exatas. Com certeza. A irmã Vanessa. E é muito bom ver que realmente todo esse esforço que eles fazem, né, para cumprir com a reputação do nome de Jeová, tem tido resultados, né? Às vezes a gente não imagina nem o esforço que tem por trás, às vezes de uma pequena informação que tem numa revista. Mas esse vídeo até me fez lembrar do que uma professora disse na época de escola, que depois de ela ler a brochura A Vida Teve um Criador, ela disse que nunca tinha lido uma matéria tão exata e completa como a que tinha naquela brochura. Então, realmente, o esforço desses irmãos tem tido resultados. Com certeza. O vídeo ali, né, até demonstra um desses irmãos dizendo que em algumas pesquisas isso demanda bastante esforço, tempo, e nem sempre eles acham aquilo que eles estavam buscando, né? Mas eles ficam felizes de saber que estão contribuindo para que os leitores tenham informações corretas e exatas, né? Isso nos faz lembrar que nem sempre vai ser fácil para nós termos uma boa conduta devido à nossa imperfeição. Isso vai exigir, muitas vezes, um esforço contínuo da nossa parte. Mas, sem dúvida, podemos confiar que, com a ajuda de Jeová, nós, individualmente, podemos sim contribuir para uma boa reputação das testemunhas de Jeová hoje. Muito obrigado, irmão Anderson, por conduzir tão bem essa informação. E elogiamos todos vocês, porque certamente se esforçam para não manchar, né, a reputação que as testemunhas de Jeová angariaram através do tempo. E também nós agradecemos a Jeová porque seu povo realmente valoriza a verdade em todos os campos. Agora vamos convidar o irmão Danilo Boaventura para conduzir um ponto alto da nossa reunião, que é o estudo bíblico de congregação. E o leitor que vai ajudá-lo, irmão Danilo, aliás, o irmão Ian Liberali. Por favor, irmão Ian. Muito bem, então daremos início, né, a metade do nosso estudo do capítulo 3, darmos continuidade. O que é interessante é que no estudo passado nós vimos um ponto bem importante, né? A história ali da adoração verdadeira. Então, ali que formou o Israel espiritual, a congregação dos cristãos ungidos. E nisso nós vamos dar continuidade no parágrafo 12, e quem fará a leitura para nós é o nosso irmão Ian. Então, vamos dar atenção à sua leitura. Pedro se pôs de pé para falar à multidão de várias nacionalidades. A todos que estavam dispostos a ouvir, ele explicou que o dom milagroso de falar em línguas tinha sido dado por Deus em cumprimento da profecia de Joel. Derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoas. Antes de subir ao céu, Jesus disse a seus discípulos: Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro ajudador, o qual Jesus identificou como o Espírito.
Parte A, como a profecia de Joel já apontava para o acontecimento milagroso que ocorreu no Pentecostes de 33 era comum? Irmão Renato? Então, Joel disse isso há muitos séculos atrás sobre isso, né? Que Jeová realmente derramaria o seu espírito sobre todo tipo de pessoas. E essa profecia se cumpriu lá em Pentecostes 33 era comum, quando os discípulos, né, inspirados pelo Espírito Santo, então começaram a falar em línguas. E as pessoas de outras nacionalidades ficavam impressionadas, eles falando no idioma deles. Isso. Obrigado, irmão Renato. E ali naquela circunstância, o que ele explicou? O que ele deixou bem claro ali, naquele momento? Irmã Berenice? Que aquele evento, né, o derramamento do Espírito Santo, era o cumprimento daquela profecia de Joel 2:28. Obrigado, isso mesmo. Agora na parte B, por que se esperava um cumprimento da profecia de Joel no primeiro século? Irmão Tomazelli? Porque a recente agora congregação, né, de cristãos ali, agora que Jesus tinha sido ressuscitado, eles não tinham mais Jesus próximo, né, deles, aqui na terra. Então, haveria necessidade de se vir mesmo aquele ajudador que ele disse que ia pedir ao Pai que enviasse, né? Então, essa profecia de Joel mostra a época correta que ela viria, né? Quando foi feita essa aplicação, que é o que estava acontecendo naquele momento, né? Então, foi bem providencial mesmo naquela ocasião a vinda desse grandioso ajudador, o Espírito Santo de Jeová. Com certeza. Ele impactou bem ali, né? Agora vamos ver o próximo parágrafo, 13 e 14. Ao concluir seu discurso, Pedro foi franco ao dizer que toda a casa de Israel tem a plena certeza de que Deus o fez Senhor e Cristo, a esse Jesus que vocês mataram numa estaca. Evidentemente, a maioria das pessoas ali não presenciou a morte de Jesus na estaca de tortura. Mas, como membros da nação, eles também tinham parte da culpa. Note, porém, que Pedro se dirigiu a seus companheiros judeus de modo respeitoso, tentando tocar o coração deles. O objetivo de Pedro não era condená-los, mas levá-los ao arrependimento. Será que a multidão se ofendeu com as palavras de Pedro? De forma alguma. Em vez disso, as pessoas ficaram com o coração aflito. Perguntaram: o que devemos fazer? Sem dúvida, o modo positivo como Pedro falou contribuiu para tocar o coração de muitos, levando-os a se arrepender. Assim como Pedro, nós também podemos tentar tocar o coração das pessoas. Na pregação, não precisamos corrigir todo o conceito antibíblico que o morador talvez tenha. Em vez disso, seria melhor nos concentrarmos naquilo que temos em comum com ele. Se fizermos isso, poderemos raciocinar com tato usando a palavra de Deus. Em geral, as pessoas sinceras aceitam nossa mensagem com mais facilidade quando apresentamos as verdades bíblicas dessa forma. 13 e 14, como Pedro se esforçou para tocar o coração de seus ouvintes e como podemos imitá-lo? Temos ali alguns pontos, né? Nós podemos... Irmã Camila? Então, Pedro ele se dirigiu aos companheiros judeus de modo respeitoso, tentando tocar o coração deles. E o objetivo de Pedro ali não era condenar eles, mas sim levar eles ao arrependimento.
nós também podemos tentar tocar o coração das pessoas tendo tato, né? Tratando elas de modo respeitoso, não tentando corrigir um pensamento errado que a pessoa tem sobre a Bíblia, mas mostrar um ponto em comum e falar sobre a verdade para ela. Muito bem, Camila. Irmão Dilson? Parece forte, né? Quando ele fala, olha, vocês mataram Jesus, né? Mas aquilo foi impactante, aquilo fez com que eles parassem para ouvir, né? Às vezes, um estudante ele precisa mudar, fazer algum ajuste. E às vezes a gente fica fazendo tanto rodeio que ele acaba não entendendo que ele tem aquela necessidade, né? Então, seguindo aqui o modelo de Pedro, nós vamos fazer isso de uma forma respeitosa, lógico, mas nunca deixando de ser franco, porque não seremos de ajuda de outra forma. Isso, muito bem. Obrigado, irmão Dilson. Ali nesse ponto também mostra que naquela situação, o que muitos ali poderiam estar pensando, mas que forma que Pedro ele falou para aquelas pessoas. O que nós podemos usar em nossos dias? Por exemplo, numa pregação. Será que nós devemos debater com uma pessoa? Que pontos nós podemos tomar na conversa? Bom, Bruno? Não, né? Pedro ele ensinou justamente o oposto, a usar assuntos que são tranquilos, amenos, né? Aquilo que há de comum, porque dessa forma a gente vai conseguir conquistar o coração ou tocar o coração dessa pessoa, né? Então não precisamos ficar corrigindo essa pessoa daquilo que ela pensa de errado. Pelo contrário, usar pontos incomuns para raciocinar com tato, usando a Bíblia, vai ajudar a tocar o coração das pessoas sinceras. Isso. Até mesmo quando Pedro ele tocou o coração daquelas pessoas, aquelas pessoas ficaram como? Elas ficaram, uma Vilma? O relato diz que eles ficaram com o coração aflito, né? Mas assim preocupados com o que eles deveriam fazer. Então isso mostra que realmente o coração deles foi tocado, né? Então eles queriam corrigir aquilo, né? O que eu tenho que fazer então, né? Isso. Então ele viu a forma de como falar, tocar o coração daquelas pessoas, né? Então é isso que nós devemos fazer também. Vamos para o próximo parágrafo. Parágrafo 15. No emocionante dia do Pentecostes de 33 era comum, Pedro disse a judeus e prosélitos receptivos: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Em resultado disso, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas, provavelmente em reservatórios em Jerusalém ou perto dali. Eles agiram por impulso? Será que esse relato de precedente, ou melhor, será que esse relato serve de precedente para que estudantes da Bíblia ou filhos de pais cristãos se apressem a se batizar antes de estarem prontos? De modo algum. Lembre-se de que aqueles judeus e prosélitos que foram batizados no Pentecostes de 33 era comum, eram aplicados estudantes da palavra de Deus e faziam parte de uma nação que antes era dedicada a Jeová. Além disso, eles já estavam demonstrando seu zelo, em alguns casos, viajando grandes distâncias para estarem presentes a essa festividade anual. Depois de aceitarem as verdades vitais a respeito do papel de Jesus Cristo no cumprimento do propósito de Deus, eles estavam prontos para continuar servindo a Deus, mas agora como seguidores batizados de Cristo. Parte A. O que Pedro disse a judeus e prosélitos e qual foi o resultado? Irmã Daiane? Pedro disse: arrependam-se e sejam batizados. Resultado disso, 3.000 pessoas foram batizadas. Obrigado, irmã Daiane. Muito bem. Irmão Wagner?
É interessante a nota ainda no final deste comentário, né, que em feito de comparação, em 93, cerca de mais de 7.000 pessoas, 7.402 pessoas na Ucrânia foram batizadas, né? Então, mostrando que quando a palavra ela toca o coração, o efeito positivo é garantido. Muito bem, Wagner, isso aí. Irmão Tomazelli? É muito comum a gente ouvir falar, né, em igrejas da cristandade, que a pessoa entra, sente o seu coração emocionado com o que está ouvindo e ergue a mão para se entregar a Cristo e já é batizada, né? Então, aqui nós estamos aprendendo que isso não foi um precedente do que acontece hoje nas igrejas, né? De forma nenhuma, né? Eram pessoas que conheciam, serviam a Jeová, já eram pessoas dedicadas a Jeová e precisavam entender agora o papel do Cristo, né? Como mudou agora a adoração. E para isso precisaram ser batizados. Muito bem. Junto com a parte B, por que milhares que ouviram as boas novas no Pentecostes 33 era comum, puderam se qualificar para o batismo naquele mesmo dia? Irmã Odete? Sensibilizados com o discurso de Pedro, eles se arrependeram do mal que tinham feito por matar Jesus na estaca e se converteram, quer dizer, deram meia volta. E aí, depois desse arrependimento e conversão sincera, aí sim eles foram batizados em nome de Jesus como seguidores fiéis deste. Com certeza, muito bem. Irmão Jorge Mário? É importante a gente destacar que os judeus e os prosélitos ali, quer dizer, pessoas das nações convertidas, eram os prosélitos, eles tinham conhecimento da palavra de Deus. Então não era uma pessoa que de repente ouviu aquele discurso de Pedro, achou bonito, como o irmão Tomazelli falou, ficou emocionado, vou me batizar. Não foi isso. Eles já conheciam o que as Escrituras diziam, havia expectativa do aparecimento do Messias para aquela ocasião, né, para aqueles anos ali. Então, foi mais fácil. Tanto é que eles demonstraram zelo indo para Jerusalém para adoração. Então, eram pessoas que temiam a Jeová, era de uma nação que era dedicada a Jeová, que era a nação de Israel, né, e Judá. Então, eles já tinham o conhecimento necessário para tomar essa decisão. Apenas quando Pedro esclarece, então eles têm o entendimento correto e são levados ao batismo. Muito bem, matou o ponto, isso mesmo. Vamos agora para o próximo parágrafo. 16. Aquele grupo, com certeza, tinha a bênção de Jeová. O relato diz: todos os que se tornaram crentes estavam juntos e compartilhavam todas as coisas uns com os outros. Vendiam seus bens e propriedades e repartiam entre todos o valor recebido, de acordo com a necessidade de cada um. Certamente, todos os cristãos verdadeiros querem imitar esse espírito de amor e abnegação. Como os cristãos do primeiro século demonstraram um espírito de abnegação? Irmão Carlos? Eles sempre procuravam compartilhar o que tinham com outros irmãos, né? Por isso, muitos aqui daqueles que tinham bens, eles vendiam e colocavam à disposição para ajudar outros, de forma que eles partilhavam sempre isso por amor aos irmãos. É um excelente exemplo naquela época. Muito bem, irmão. Irmão Edilson? Nada indica que isso partiu da dianteira, né? Foi os apóstolos que deram essa ideia, né? Eles mesmos viam a necessidade, porque nós estamos estudando que muitos haviam se deslocado de pontos distantes e tinham que permanecer ali para receber mais conhecimento, para se estruturar melhor, para poder voltar e trabalhar lá onde no território, né, por assim dizer, né, onde havia necessidade.
Então, era algo voluntário. Então, isso não serve de base, como as igrejas da cristandade muitas vezes usam, né? Forçando as pessoas a vender o que tem para dar para a igreja, né? Então, isso aqui foi algo voluntário, temporário, segundo a necessidade da época. Isso, com certeza. E em nossos dias, ou especificamente em nossa congregação, como nós podemos usar esse parágrafo em nossos dias? Que tipo de ajuda? Irmão Carlos? Eu acho que a gente tem que ficar bastante atento à contribuição para a obra mundial, porque acontece calamidade, como estamos vendo hoje, do outro lado do mundo, nós não vamos pegar um avião e ir para lá, né? Mas o modo de contribuir é ajudar nas caixinhas, né? Ou donate, né? Para a obra mundial que chega lá para os irmãos, né? É algo diferente, como um gesto nobre de contribuição, amoroso, como os irmãos do primeiro século faziam. Como me dito, lá era um modo diferente. Hoje a situação é outra totalmente diferente, né? Isso. Obrigado, irmão Carlos. Muito bem. Vamos então para o parágrafo 17. A Bíblia mostra que, antes da dedicação e do batismo cristãos, vários passos são necessários. A pessoa precisa obter conhecimento da palavra de Deus. Ela tem de exercer fé e demonstrar sincero arrependimento de seu anterior modo de vida. Daí, precisa se converter ou dar meia volta e passar a agir em harmonia com a vontade de Deus. Depois de dar esses passos, a pessoa se dedica a Deus em oração e então é batizada. Isso. Aqui nós podemos dividir nesse parágrafo 4 perguntas, né? Que passos são necessários para alguém se qualificar para o batismo? Irmão Rogério? Pode falar o primeiro aí? De acordo com João 17,3, primeiramente ela tem que obter conhecimento sobre Deus e sobre Jesus. Com certeza. Vamos ler o que diz então? João capítulo 17, versículo 3. Irmã, Laís, né? Thaís. Larissa. Uma hora certa, né? Isso significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. Isso, muito bem. Agora vamos ver ali o que diz Atos, capítulo 3, versículo 19. Irmão Ricardo? Arrependam-se, portanto, e deem meia volta, a fim de que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de refrigério da parte de Jeová. Isso, com base nesse texto, então, o que é preciso fazer também para... Irmão Zé Antônio? Muito interessante, porque aqui fala que ela tem que exercer fé, não é ter fé, né? Quando o exercício da fé é colocar em prática daquilo que você aprendeu, né? Fazer mudanças na vida, né? Às vezes algumas coisas podem demorar um pouco mais, mas ela tem que fazer, ela tem que demonstrar, né? Realmente está arrependido do seu modo de vida anterior, né? Muito bem, isso mesmo. Agora vamos para Romanos capítulo 12, versículo 2. Esposa do Sander. E parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmo a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Isso. Agora vamos em Efésios, capítulo 4, versículo 23 e 24. Irmão Jefferson. Continuem a renovar a sua maneira de pensar e revistam-se da nova personalidade que foi criada segundo a vontade de Deus em verdadeira justiça e lealdade. Com base nesses dois textos, então, que nós lemos, o que nós podemos também ampliar para quem tem o desejo de se batizar? Irmão Wagner? Aqui na frente, ó.
Podemos ver que é essencial também para a qualificação que essa pessoa renove a sua maneira de pensar, o seu jeito de agir, para que se revista assim de uma nova personalidade, aquela baseada nos ensinamentos da Bíblia. Muito bem. Vamos agora em Mateus capítulo 16, versículo 24. Mambia, na frente. Jesus disse então a seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, apanhe sua estaca de tortura e siga-me sempre. Obrigado. Agora, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Bom, Sérgio? O batismo que corresponde a isso também salva vocês agora, não pela remoção da sujeira da carne, mas pela solicitação de uma boa consciência a Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Muito bem. Então, com base nesses dois textos, que nós podemos ampliar? A irmã Milka. O próximo passo, é dedicar a vida a Jeová em oração. Muito bem. Agora vamos para o parágrafo 18. Você é um discípulo dedicado e batizado de Jesus Cristo? Em caso afirmativo, seja grato pelo privilégio que recebeu. Como os discípulos do primeiro século que ficaram cheios de Espírito Santo, você também pode receber poder de Jeová para dar testemunho cabal e fazer a vontade dele. Irmão Ian, pela excelente leitura. A pergunta: que privilégio está disponível para os discípulos batizados de Cristo? Que privilégio nós temos, irmã Rosa? Para cumprir com essa designação de dar testemunho cabal, nós necessitamos da força do Espírito Santo de Jeová. E ele nos dá generosamente. Muito bem. Então, quando nós pedimos, quando nós nos esforçamos, o que Jeová nos dá? Irmã Vilma? Poder, para fazer a vontade dele. Muito bem. Muito obrigado, agradecemos aos bons comentários dos irmãos. Obrigado pela condução do estudo, irmão Danilo e também irmão Ian pela leitura. E certamente também agradecemos muito a participação da assistência na leitura de textos e na aplicação deles, bem como também na matéria destinada para a nossa edificação nesta noite. Foi muito bom, não, irmãos? Nós estarmos aqui para essa programação. Concordam? Faz parte do processo de edificação da nossa fé, manutenção da nossa espiritualidade. Nós vimos que uma boa reputação, ela é construída com o tempo, e nós precisamos ter uma boa conduta e continuar com essa boa conduta, fazendo aquilo que é certo. Também notamos que as pessoas, elas nos observam. E nós nunca queremos fazer algo para manchar a reputação que as testemunhas de Jeová conquistaram ao longo de tantos anos. E mais uma vez repetimos, vocês merecem muitos elogios por se comportarem dignamente como testemunhas de Jeová. Na semana que vem haverá temas muito apropriados também, importantíssimos. Por exemplo, como Jó manteve a
castidade. E serão abordadas 3 sugestões para continuarmos castos. 3 sugestões bem interessantes. E um deles tem que ver com a pessoa avaliar as consequências que vão resultar se perdermos a castidade. Também nós teremos um discurso com a pergunta: por que a pornografia é ruim? E nesse discurso se destacará que é possível parar de ver pornografia, se alguém tem esse indesejável e péssimo hábito, né? Muito obrigado, e queríamos aproveitar também para dar alguns anúncios. O primeiro deles tem que ver com a nossa irmã Thaís Fialho. Ela está aqui mais ou menos à minha esquerda, né? Por quê? Porque ela foi batizada na nossa assembleia no último sábado. Nós desejamos, irmã Thaís, que você seja bem-sucedida nessa carreira que iniciou agora. Como é que vão os arranjos de vocês para janeiro? Então, todos os publicadores batizados foram estimulados a pensar no mês de janeiro, né? Nós queremos ter pelo menos 100 pioneiros. 100 pioneiros. Os pioneiros auxiliares vão fazer 15 horas. Porque nós estaremos com a visita do superintendente de circuito. Então, essa promoção, né, vai ser alcançada se você trabalhar 30 minutos por dia. Se você trabalhar 30 minutos por dia, no dia 30 você completará as suas 15 horas. Ainda vai sobrar o dia 31, hein, para a folga. Será muito prazeroso, irmãos, se alcançarmos isso. Não é verdade? Além do que também já foi anunciado outras vezes que todos os pioneiros auxiliares e regulares assistirão à reunião com o superintendente de circuito naquela semana em que ele nos visitar. E por último temos um anúncio que veio do escritório. Então vamos lê-lo. Um anúncio para a congregação. Boletim do Corpo Governante 2023, número 8. O vídeo Boletim do Corpo Governante, que foi lançado no jw.org em 15 de dezembro de 2023, inclui o seguinte anúncio: algumas filiais ao redor do mundo escreveram para nós dizendo que ainda há dúvidas sobre se é apropriado ou não que um irmão que tenha privilégios use barba. Depois de muitas orações, o corpo governante concluiu que é necessário esclarecer esse assunto. O corpo governante não é contra os irmãos usarem barba. Por que não? Porque a Bíblia não diz que é errado usar barba. Além disso, com o passar do tempo, temos notado que em muitos países é aceitável que homens que ocupam posições de respeito em empresas e no governo usem barba. Assim, escolher usar barba ou não é um assunto de decisão pessoal. Um irmão deve ser designado ancião ou servo ministerial com base na sua espiritualidade, não na sua decisão de usar barba ou não. Essa orientação também se aplica aos servos de tempo integral especial, em Betel, e a todos os que servem no campo, como pioneiros especiais, missionários e superintendentes de circuito.
em harmonia com Romanos 14:4, nem os anciãos, nem qualquer outro cristão deve achar que pode julgar um irmão que decide usar barba. Confiamos que essas orientações vão nos ajudar a tomar cuidado com qualquer coisa que possa causar divisão entre o povo de Jeová. Que belo anúncio, né? Muito bem escrito, e nós vamos então certamente aplicá-lo. E agora, irmãos, nós convidamos os presentes para levantar, aqueles que desejarem fazer isso. E vamos entoar o cântico final, o cântico 50, Minha Oração de Dedicação. Logo após, o irmão Ricardo Gaudi fará a oração final. Vamos ouvir a música e cantá-la alegremente.